coração, por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Santos deuses, a ti cantarei louvor. Santos deuses, a ti cantarei louvor. Sejam todos bem-vindos, que nós possamos juntos adorar o nosso Deus através do estudo da palavra. Você que está na internet e vai nos acompanhar, que Deus possa abençoar também a sua vida e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando abertura ao estudo da nossa revista Conheça o Novo Testamento. E você que não pegou ainda a revista, tá? Pegue lá no fundo, o Adolfo está lá, Sampaio, podem procurá-los e pegar a sua revista para que você possa em casa estudar e juntos aqui, na sexta-feira, compartilharmos o aprendizado, tá? Então, está aqui para que você possa somar conosco. O assunto da nossa primeira lição é a plenitude dos tempos e a lição 1, o mundo judaico, tá? Nós vamos dar uma passada aí naquilo que o mundo judaico colaborou para o Novo Testamento, tá? Então essa vai ser a abordagem. O versículo-chave é esse que aparece aí, se você puder ler comigo, tá? Podem ler comigo, vamos juntos. Mas quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? Então nós vamos meditar, então nesse primeiro momento, os temas, irmãos, eles ainda não são dentro dos evangelhos, tá? Ainda nós não vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas. Para que nós possamos entender melhor o Novo Testamento, nós precisamos primeiro estudar, então, esse tema que é a plenitude dos tempos, que envolve também conhecer um pouco da cultura, da história dos povos que fizeram parte dessa estrutura pelo qual o Novo Testamento ele é edificado. Então aí nós vamos ver então o mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano. Então nós vamos ter aí algumas noções de história para recordar. Então isso faz parte, tá bom? Lembrando que quem conduz a história? Deus. Quem escreve a história? É Deus. Então todos esses acontecimentos têm a mão de Deus. Só você lembrar, quem veio sábado passado, nós estudamos Daniel, e as profecias de Daniel são relacionadas a esse tempo. Lembra da estátua que Nabucodonosor sonhou, que significava ali o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano, aí depois os animais que ele teve a visão, tudo aquilo ali tinha algo ligado a contexto histórico, que é esse contexto que veio depois, que antecedeu e preparou a vinda do Senhor. Por exemplo, Daniel capítulo 2 fala da estátua,
fala lá da cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, fala da estrutura de prata, que é o Império Persa, fala depois sobre a parte aqui que envolve o Império Grego e os pés, que era o Império Romano. E aí veio o quê? Uma pedra, né, que foi enviada e destruiu aquela estátua, e daquela pedra um monte surgiu. Ali é o quê? O cristianismo. Então você vê que Deus operou nos impérios até a chegada do cristianismo. Por isso que nós vamos estudar isso, ter uma noção, para depois nós entendermos aquilo que o Novo Testamento passará para nós, tá bom? Por isso que nós vamos iniciar com o estudo do mundo judaico. Semana que vem, o mundo romano e grego, e aí sim nós vamos entrar nas páginas do Novo Testamento para poder aprender as suas lições. E nesse primeiro momento, nós temos aí o autor da revista, ele divide aí eu coloquei a introdução aí também, então vocês podem perceber. Então você tem aí os temas que nós vamos abordar hoje. Primeiro, a visão histórica do Antigo Testamento. Eu vou aumentar um pouco aqui a introdução. Depois nós vamos dar uma passada na escritura judaica. Depois vem aí a teologia judaica. Quarto lugar, a sinagoga judaica. Se der tempo, eu vou trazer mais algumas informações que eu coloquei aqui. E assim nós encerramos então a lição de hoje, tá? Então é nesse sistema aí, tá? Então nas primeiras lições vamos trabalhar o contexto histórico que antecedeu o Novo Testamento. Veremos então esses dados históricos que contribuem então para isso, tá? E vamos então avançar. E eu começo então trazendo algo que não está na revista, então preste bastante atenção aí, que você vai ver aí a linha histórica do Antigo Testamento, só ampliando o nosso conhecimento, trazendo a recordação daquilo que o Antigo Testamento ensina. Então nós vamos lá no livro de Êxodo. Então você tem aí um contexto do avanço até a chegada do Novo Testamento, começando lá em Êxodo, a história que nós conhecemos, né? Que é a história de Moisés, a libertação, a saída do deserto, a conquista da terra prometida. Depois você tem aí o período dos juízes, depois vem a monarquia com o primeiro rei Saul, depois vem Davi, Salomão. Depois de Salomão nós temos a divisão do reino, né, o reino do sul, o reino do norte. Então você tem ali Samaria, é a capital de Israel, e Jerusalém, a capital de Judá. Depois nós vamos ter a ida de Israel para o cativeiro, né, pelo meio dos assírios. Depois vem o cativeiro babilônico, que é o cativeiro da tribo de Judá. Depois vem o retorno, 70 anos depois do cativeiro, o povo retorna, reconstrói a nação. É o período pós-exílio. E aí é o período aqui que nós vamos estudar, tá? Então esse contexto judaico, nós vamos estar dando uma olhadinha aqui, para darmos a abertura então ao Novo Testamento. Então só para os irmãos recordar aí, essa linha histórica, né? Que vem lá de Êxodo e vai até a chegada do Novo Testamento, tá bom? Então está aqui todo o caminhar da Bíblia, né? Se você viu aí, ó, Êxodo, aqui tem Êxodo, Levítico, vai tudo aqui, depois aqui Josué, Juízes, e assim vai, o primeiro Reis, até segunda Crônicas, toda essa parte aqui, depois do Novo Testamento que nós conhecemos, tá bom? Então esse é a questão. Um outro gráfico que eu coloco aí, é a questão dos impérios, né? Os impérios que permaneceram durante todo esse período, ó. O egípcio, depois veio o Império Assírio, depois o Império Babilônico, depois veio o Império Persa, o Império Grego. Aí o Império Grego ele se divide, né? Depois que Alexandre o Grande ele é morto, o reino dele é dividido em 4, só que 2 não prevalecem, só ficam 2, um em cima e um embaixo. Nós falamos isso semana passada. Então você tem aí, aqui tem o Seleucida, só que o Seleucida ele fica na parte de cima, que é mais no aspecto da Síria e da Palestina.
Ele prevaleceu porque ele teve mais contato com o povo judeu. Mas embaixo aqui, ó, tinha os Ptolomeus também. E ali Daniel vai falar muito sobre a guerra que houve entre eles. Mas quem vai fazer mais influência é aqui. Principalmente um homem chamado Antíoco IV, que ele profanou o templo, ele quis acabar com o judaísmo, aí teve guerras, teve um monte de coisa que depois vai desencabar nos Macabeus, e aí depois vem o Império Romano, que conquista o Império Grego, e assim depois nós vamos ver mais para frente, daqui já no Novo Testamento, você vai ver a queda do Império Romano, ficando somente o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino. Tá? Então, futuramente, quando nós formos estudar a história da igreja, aí nós vamos trabalhar um pouco mais essas informações. É só para os irmãos terem uma noção, recordar tudo, porque tudo isso daí está na Bíblia. Ó. Toda essa parte aqui está na Bíblia. Todos esses impérios você encontra nas páginas do Antigo Testamento, tá bom? E o Império Romano no Novo Testamento, tá? Então, só para ver que Deus está no controle da história e usa cada reino para cumprir as suas promessas. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? É só para nos localizar aí e trazer um pouco o ensinamento do Antigo Testamento. Tudo bem? Posso avançar? Tudo em paz? Então vamos entrar na nossa revista. Você está com a revista, você pode acompanhar ela aí. Então, na introdução, ele vai trabalhar aí. Eu coloquei somente esse começo, que está aí bem no primeiro parágrafo da introdução. Começa aí Paulo, todo mundo está localizado? Paulo, em Gálatas 4:4, tudo bem? É isso daí, tá? Aí eu coloquei aqui no começo, né, Paulo afirma que na vinda de Cristo, o mundo foi perfeitamente preparado, programado. Ao estudar a história dos 400 anos que antecederam a vinda de Cristo, notamos que parte desse preparo é a atuação e intersecção de 3 culturas, 3 sociedades, 3 mundos. O apóstolo em si mesmo era exemplo de como as culturas judaica, grega e romana cooperavam tanto para a chegada do Messias, como posteriormente para a pregação do Evangelho. Tá? Então está aí. Somente ele, aqui, deixa eu colocar aqui que eu coloquei. Então você vai, aí coloca aqui na introdução, está aqui. Aí eu coloquei aí embaixo, só para os irmãos terem uma noção. E até porque o autor pede para fazer isso. Então, a formação do povo brasileiro, né? Então nós temos aí, povo africano, povo indígena, povo europeu. Nós somos uma mistura, né? O povo brasileiro é uma mistura dessas 3 aqui. Da mesma forma, o Novo Testamento, ele tem o impacto da cultura grega, romana e também judaica, tá? Só para os irmãos entenderem aí o que nós estamos estudando, tá bom? Fazendo uma pequena comparação aí, com a nossa realidade brasileira, tá? Então, tem tudo isso daqui, tá bom? Então, quando você estuda sociologia, você vê que a formação do povo brasileiro foi dessa forma. E quando você estuda o Novo Testamento, você vai ver que o pano de fundo é essa questão grega, romana e também judaica. Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então vamos avançar aqui, para mim poder avançar. Então o autor aqui no começo, ele cita Paulo, ele viveu a realidade dos 3 mundos. Paulo era judeu, né? Paulo era judeu mesmo, ele fala, né, que ele cita aqui, o autor cita, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu. Então Paulo se identificava com os hebreus, com os judeus. Só que nós também sabemos que ele foi influenciado pela cultura grega, tá? O autor vai citar aqui, aquele momento em que ele está lá em Atenas, capital da Grécia, onde ele debate com os filósofos, mostrando a grande
capacidade cultural que Paulo tinha. E Paulo viveu o contexto também do Império Grego, tudo. Então a cultura grega, a influência grega, a filosofia grega estava na vida de Paulo. Você vê isso claramente. Por isso que Deus escolheu ele para pregar entre os gentios. Lembrando que a fala daquele tempo era o grego. Então o povo falava o grego ali. Então Paulo sabia falar em grego também. E Paulo viveu no contexto do Império Romano, ao ponto dele ter o quê? Cidadania romana. De nascimento ele adquiriu cidadania romana. É só você lembrar da história de Paulo, quando Paulo estava para ser açoitado pelos soldados romanos, ele disse assim: que história é essa? Não é lícito julgar e bater um cidadão romano antes de que ele seja julgado. E ele foi protegido pelos romanos, porque os judeus queriam matá-lo, e assim então ele foi protegido pelo Império Romano. Então o autor cita aqui o exemplo de Paulo, para mostrar para nós a realidade desses 3 mundos, que impactou a vida de Paulo, e também trouxe os seus benefícios para o Novo Testamento. Tá? Então isso daqui fica bem claro. Então na introdução, o autor ele traz aí o exemplo de Paulo, e a partir disso, então, ele entra nos tópicos. Tá? O tópico 1 aí, a escritura judaica. Tá? A escritura judaica, eu fiz aí o resumo, né, do tópico 1. Tá? Quem não está com a revista pode acompanhar por aí. Tá? Quem está, fiz aí essa abordagem aí da questão. Então, a primeira coisa que o autor vai trazer para nós é sobre a escritura judaica. O que é a escritura judaica, irmãos? Você tem a escritura judaica? Você tem? Quem está com a Bíblia aí? Você tem a escritura judaica aí nas suas mãos? É o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a escritura judaica. Então, o Antigo Testamento que trouxe a luz para o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é construído em cima da escritura judaica. Tá? Por isso que Jesus citou e usou o Antigo Testamento, e o autor vai usar também no tópico 2, Paulo usou o Antigo Testamento. Então, não tem como você entender o Novo Testamento se não olhar para o Antigo Testamento. Tá? Então, é muito importante isso daqui. Então, a escritura judaica é o Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia aí, no índice, lá no comecinho, quem está com a Bíblia aí, abra lá, para você acompanhar comigo. Bem no comecinho aí vai ter o índice. E você vai encontrar aqui os 39 livros que compõem a escritura judaica. Então você tem aí no comecinho, se você nunca fez isso, você pode fazer agora. Você vai abrir aí sua Bíblia, no comecinho você vai ter aí os 39 livros, que são divididos em livros da lei, que são os livros de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois você tem aí os livros históricos, que traz a história de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o período pós-babilônico. Então começa aí com Josué, que é a conquista, né, da Terra Prometida, a repartição da terra entre as tribos, tudo isso você vai ver ali. Já 1 Samuel, depois vem Juízes, que é a história dos juízes que nós já conhecemos, né? Depois dos juízes vem a história de 1 Samuel, que traz o último juiz, que foi Samuel, que ungiu Saul, primeiro rei. Então termina o período dos juízes, começa o período dos reis, e aí então Saul, ele é o primeiro rei, ele fracassa na desobediência a Deus, Deus tira ele de cena, coloca Davi e promete que a descendência de Davi permaneceria para sempre, até a chegada do Messias. E aí você começa a história dos reis. Então 1 Samuel, 2 Samuel, vai trazer o impacto de Davi. Em 1 Reis, Davi morre no comecinho,
Aí começa a história de Samuel, e depois de Samuel você tem a história de todos os reis. Primeira Crônicas e Segunda Crônicas foram escritos depois do retorno da Babilônia. Tá? Então, Primeira Crônica e Segunda Crônica traz a história dos reis de Judá. Ali vai dar ênfase aos levitas, aos descendentes de Davi, e aí vai a reconstrução do povo judeu depois do cativeiro babilônico. E aí vem Esdras, Neemias e Ester, que são aqueles que viveram depois do retorno da Babilônia. Então você tem toda a história de Israel aqui, descrita nesses livros. Depois tem a terceira classe, tem o terceiro, que são os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E Cântico dos Cânticos, temos aqui. E a quarta divisão, que são os profetas, que se dividem em dois, né? Profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último, fechando o Antigo Testamento, que é Malaquias. Então Jesus fez uso desses livros para ensinar sobre o reino de Deus e as boas novas do Evangelho. Então Jesus usou. Por isso que você vai encontrar Jesus diversas vezes trazendo o Antigo Testamento em suas falas. Então ele traz. Quando ele fala, por exemplo, eu sou, ele está indo aonde? Lá em Êxodo, capítulo 3, naquele momento que Deus aparece para Moisés e diz o quê? Eu sou o que sou. Eu sou. Então Jesus está usando o texto do Antigo Testamento, que declara a divindade, ele está dizendo, eu sou Deus. Então ele usou o Antigo Testamento para ensinar o reino e também a salvação. Tá? Então você vai encontrar Jesus então usando. Se você vai para Mateus capítulo 1, quem acompanhou as leituras nessa semana viu que no capítulo 1 você tem menções sobre o Antigo Testamento, sobre o nascimento de Jesus. Você vai ver que o Novo Testamento começa com a genealogia, trazendo o Antigo Testamento todinho aqui, quando fala de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então olha aqui, o Novo Testamento trazendo aí o Antigo também aqui, e aí você vê as profecias que se cumpriram na vida de Jesus, até a ida para o Egito, a volta do Egito, tudo é profecia do Antigo. E assim então você vê que o Novo Testamento, ele é estruturado sobre as promessas do Antigo Testamento. E Jesus usou então em suas pregações o Antigo Testamento. Que nem Jesus, quando ele fala da videira, ele está trazendo lá o contexto de Isaías, que falou da videira. Então ele trabalha bem o Antigo Testamento. E assim então nós vemos aí, aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Olha lá, Isaías, Mateus, Miqueias 5:2, o cumprimento da profecia. E aí você vê que ele usou a Bíblia hebraica para expor a vontade de Deus, para mostrar o plano de Deus e para dar a vitória ao seu povo. Da mesma forma que Israel teve vitória, enquanto obedeceu a palavra de Deus, nós também seremos vitoriosos, enquanto estivermos com a palavra de Deus em nossos corações. Tá bom? Então Jesus usou. Paulo também usou. Tá? Paulo também usou o Antigo Testamento, já é no tópico 1:2. Então, além de Jesus, Paulo também usou muito o Antigo Testamento para fazer teologia. E aí o autor cita aí, várias passagens que o apóstolo cita o Antigo Testamento. Tá? Aqui eu coloquei somente um exemplo de Abacuque 2:4, quando Abacuque fala que o justo viverá pela fé. Lá em Romanos 1:17 está escrito, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo também fez uso
da Bíblia judaica para os seus ensinamentos e para compor a sua teologia. Quando nós estudamos na faculdade, tem uma matéria da faculdade que chama Cartas Paulinas. Nós olhamos todas as cartas de Paulo. E o pano de fundo de todos os escritos de Paulo é o Antigo Testamento. Paulo vai lá no Antigo Testamento para falar do pecado. Ele vai lá no Antigo Testamento para falar da promessa da salvação. Ele vai lá para o Antigo Testamento, tudo ele usa o Antigo Testamento. Tá bom? E você quer ver uma passagem que deixa isso bem claro para nós? Atos capítulo 17. Se você quiser abrir sua Bíblia, Atos capítulo 17. Nós temos aqui um exemplo de como Paulo usava o Antigo Testamento. Abra aí na sua Bíblia, Atos 17. Tragam a Bíblia, tá? Porque eu vou diminuir aquela tendência que eu tinha de colocar tudo no data show, que muitas vezes nós ficamos preguiçosos, né? Não usa mais a Bíblia, né? O pastor coloca tudo. Eu só vou colocar sempre dessa forma aí, ó. O restante nós vamos abrir a Bíblia para ler. Tá? Então olha que interessante aí, ó. Paulo tinha primeiro ido a Tessalônica, pregado o evangelho lá. De lá ele vai para a Bereia. Olha que interessante o que vai acontecer lá. Acompanhe a leitura do versículo 10, 12. Capítulo 17, 10, 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem de quem? De Paulo, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. Escrituras é o que aqui? Antigo Testamento, para ver se tudo era assim mesmo. Olha que eles olharam, eles falaram, será que Paulo está pregando mesmo a palavra de Deus? Eles foram olhar lá no Antigo Testamento, e eles confirmaram que tudo que Paulo estava pregando estava baseado no Antigo Testamento. Tá? Então, por quê, irmãos? Porque naquele tempo o Novo Testamento não estava escrito. O Novo Testamento ele vai começar a ser escrito no ano 47, 48, que é o Evangelho de Marcos. Então, naqueles primeiros momentos da igreja, eles tinham que pregar as boas novas, as experiências que os apóstolos tiveram com Jesus, e para ele dar força a essa mensagem, eles tinham que embasar isso, na onde? No Antigo Testamento. Por exemplo, Atos 2, quando Pedro prega no dia de Pentecostes, você vai ver que Pedro, para dar ênfase que Jesus ressuscitou, ele vai citar Davi, 2 textos de Davi, que Davi falou que o corpo não ficaria em decomposição. Ele vai pegar o Antigo Testamento para comprovar a ressurreição. Quer ver outro texto bíblico? Quando o eunuco está indo embora de Jerusalém, o Espírito Santo envia Filipe até ele. O que o eunuco estava lendo? Que texto o eunuco estava lendo? Isaías, o texto que fala sobre Jesus. E assim, então, Filipe senta com ele para explicar aquela passagem do Antigo Testamento, e o texto diz que, a partir daquela passagem, ele revelou Jesus, e o eunuco creu, e foi salvo e batizado. Isso que eu quero que os irmãos entendam, que todo o Novo Testamento, ele está construído, edificado sobre os ensinamentos que Deus revelou no Antigo Testamento. Por isso, irmão, jamais podemos cometer o erro que muitas igrejas estão cometendo hoje, que é jogar o Antigo Testamento no lixo. Tem muitas pessoas que dizem que o Antigo Testamento é machista, que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, e o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ódio. Então, irmãos, não dê crédito. Por quê? Porque da mesma forma que o Novo Testamento é palavra de Deus, o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Quando a Bíblia fala, quando Pedro escreve que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está falando o quê? Tanto o Antigo como o Novo é palavra
de Deus. Então temos que valorizar. Se Jesus valorizou e usou, se Paulo também valorizou e usou, nós, igreja, também precisamos valorizar, pregar os ensinamentos que estão contidos no Antigo Testamento. Amém? Então você vê aqui no primeiro tópico que tanto Jesus como Paulo usaram o Antigo Testamento em seus ensinamentos. E a igreja também precisa dar valor ao Antigo Testamento. Tudo bem? Esse primeiro tópico, alguém quer comentar alguma coisa que está aí? Tá, eu estou tentando resumir, tá? Estou tentando ver o que eu posso fazer aqui dentro da revista, respeitando o autor, porque muitas vezes você quer colocar suas ideias, você quer colocar sua... Mas nós temos que respeitar o autor aqui e seguir a forma como ele colocou. Tudo bem? Posso ir para o tópico 2? Alguma pergunta sobre esse slide? Sim. Sim. Eu só não citei hoje, está aqui, não é para citar aqui, está aqui para me citar. Eu barrei aqui por quê? Porque na mensagem de domingo é o Sermão do Monte. Então no Sermão do Monte vai ser 5, 6 e 7. Aí eu vou fazer um pouquinho de menção sobre essa daí. Vou dar uma passada rápida, mas é um ótimo texto, parabéns. É um ótimo texto, porque Jesus ele pega o Antigo Testamento, cita o Antigo Testamento e interpreta. Então ele sai da letra e vai para o espírito da leitura, que realmente é aquilo que deve ser observado. Então, bom texto. Alguém lembrou de algum outro texto? Tudo bem então? Então o que eu quero, irmãos, nesse primeiro momento, é que nós valorizemos o Antigo Testamento. Se alguém vier falar para você que o Antigo Testamento perdeu o valor quando Jesus Cristo voltou, não. Mantém a mesma dignidade, o mesmo valor. E nós precisamos respeitar, ler, estudar, porque é a palavra de Deus. Tá bom? Então dessa forma nós devemos acreditar. E depois vem o tópico 2, que é a teologia judaica. E aí ele vai dividir, primeiro ele falou da Bíblia, né? Então a Bíblia ela foi escrita de Gênesis a Malaquias. Vamos recordar aqui, tudo bem? Tudo bem? Gênesis a Malaquias, tá? Então nós temos aí um período de 1000 a 1100 anos de escrita, desde o primeiro até aqui, tá bom? Então nós cremos aí que o primeiro livro do Antigo Testamento foi escrito mais ou menos no ano 1100 e mais tarde, um pouquinho mais que é jovem, quase 1500, termina no ano 400, mais ou menos ali no ano 400 com Malaquias. E aí o autor aqui, ele vai trazer para nós a importância do período interbíblico, que é de Malaquias até a mensagem do Novo Testamento. Tá? Então nós temos aí um período de silêncio, né? Alguns teólogos usam essa expressão, período de silêncio. Deus não falou, não houve revelações novas, não houve nada novo aí. Então Malaquias fecha o Antigo Testamento e aí João Batista vai abrir lá com a sua pregação no deserto, dizendo lá que o reino de Deus chegou. Tá? Mas lembrando que antes de João Batista fazer isso, o anjo tinha aparecido para o pai dele, tinha revelado o nascimento dele. Então Deus já está agindo ali, naquele período ali, tá bom? Então tem essa questão também. Então esse período interbíblico, ele não tem revelação nova. Durante esse período vai aparecer um monte de ensinamentos, os livros apócrifos, Macabeu, Judite, Tobias e outros livros que depois a Igreja Católica acabou acrescentando no Concílio de Trento, após a Reforma Protestante. Esses livros eles foram escritos nesse período, mas nunca foram aceitos pelo povo judeu e depois pela igreja. Então surgiram um monte de livros ali, tem de tudo ali, tem um monte, são dezenas de livros que foram escritos, mas nenhum foi reconhecido como canônico, sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Tá, isso aconteceu durante esse período. Outra coisa também que ele vai citar aí, é esse 2.1, muitos movimentos sociais
messiânicos surgiram durante esse período de 400 anos antes do nascimento de Jesus. Ele vai citar aí alguns, né, que até tem aí registro lá no livro de Atos. Lá no livro de Atos, no terceiro parágrafo, Gamaliel. Todo mundo está aí? Terceiro parágrafo, ó, do 2.1. Gamaliel, ao opinar sobre os cristãos, tudo bem? Está todo mundo aqui? Ó, 2.1, movimentos sociais messiânicos. Terceiro parágrafo. Pula o primeiro, pula o segundo, que é Barrabás, o terceiro, Gamaliel. Tudo bem? Gamaliel, ao opinar sobre os cristãos, citou 2 movimentos messiânicos. Um liderado por Teudas e outro por Judas. Ao usar as expressões insinuando ser ele alguma coisa, e levou muitos consigo, mostra que eles foram líderes carismáticos que atuaram, incitando o povo contra Roma e insinuando-se como Messias. Joséfo, historiador cristão do primeiro século, nos conta que Judas nasceu em Gamala e viveu na Galiléia. Ele instigou o povo à rebelião no censo de Quirino. O bando de Judas foi disperso, mas não extinto, e voltou à cena durante as guerras judaicas, a primeira em 68 depois de Cristo. Então, vai citar aqui alguns grupos, esse daqui é só 2. Tiveram muitos outros grupos que se levantaram porque não aceitaram o domínio do Império Romano. Eles queriam independência, eles queriam liberdade. Então eles viam ali muita coisa acontecendo, eles queriam se libertar de tudo aquilo lá. Então muitos movimentos surgiram naquele período ali. E ele vai falar aqui das contribuições. Logo depois, ele fala das contribuições que esses povos tiveram. O ardor da esperança messiânica aumentou aquela expectativa da vinda do Messias, aquele desejo da chegada do Messias. Você vai ver isso nos evangelhos. Será que ele é o profeta que haveria de vir? O povo ficava sempre perguntando, será que Jesus é o profeta? Será que Jesus é o Filho de Deus? Então, essa esperança que tomava conta do coração dos judeus durante o Evangelho, isso teve início nesses movimentos. Essa expectativa, a chegada do Messias. A chegada do Messias. E enganou muita gente. Muita gente foi enganada, seduzida por esses movimentos. E aqui eu coloco uma nota de rodapé. Nós devemos tomar cuidado, porque nós estamos aguardando a vinda de Jesus, o segundo. Só que a Bíblia alerta que antes da vinda de Jesus Cristo, quem vai vir? E vai enganar muita gente? O anticristo, se dizendo ser o Messias do tempo presente. E o texto bíblico diz que ele vai enganar muita gente. Da mesma forma que esses líderes desses movimentos atraíram muita gente. E eles diziam, eu sou o Messias, eu sou o prometido. E muita gente foi atrás deles e morreram por causa disso. Nós devemos tomar muito cuidado para nós não sermos enganados pelos ensinamentos do anticristo e pela pessoa do anticristo. Devemos tomar muito cuidado com isso. Pastor? Sim, mas porque eu falo, muitos acabavam indo, sendo seduzidos, porque o ambiente era pesado, né? Quem já estudou o livro de Macabeus vai ver isso. Era um período muito triste, muito complicado, domínio. Eles queriam acabar com a cultura judaica, queriam colocar a cultura grega, eles queriam descer. É mais ou menos como a esquerda tenta fazer hoje, de tentar fazer com que nós possamos engolir toda a sujeira, toda a podridão do comunismo, de socialismo, que, né, é a mesma coisa. E os judeus estavam cansados, e os judeus queriam libertação, e esperaram então a vinda desse Messias prometido. Só que muitos aproveitavam a ocasião para enganar as pessoas, né? Então você vê essa questão dos movimentos contribuindo para essa esperança messiânica, e a reflexão político-social, que é isso que eu estou falando, que eles estavam insatisfeitos com o domínio
E eles queriam voltar ao tempo de Davi. Ao tempo de Davi. Eles esperavam que o novo Messias, quando surgisse, ele iria levantar um grupo, iria libertar Israel do domínio romano, ia voltar a ser aquele Israel que foi durante o período davídico. Por isso que quando Jesus Cristo começou a dizer que ia para a cruz, que iria ressuscitar, o pessoal começou, que história é essa? Você lembra da mãe de Tiago e João? Ela chegou para Jesus e falou o que para Jesus? Jesus, coloca meus 2 filhos, um sentado à direita, outro à sua esquerda. Quando o Senhor começar a reinar aí, Jesus falou, ó, para com isso. Eu não vim para isso. Eu não vim para... O meu reino não é físico, o meu reino é espiritual. E Jesus deixou bem claro. Você vai ver no Evangelho de João, que depois que ele faz a multiplicação dos pães, o povo fica agitado. Será que ele é o Messias? Jesus, vendo a intenção deles de fazê-lo rei, Jesus sai, vai embora, falou, não vou deixar isso acontecer não. Então, houve essa questão da esperança messiânica, mas também esse desejo de libertação, de independência. Isso você vai ver nas páginas do Novo Testamento. Você vai ver que isso era tão forte e permaneceu, que vocês perceberam aqui, ó, no final da leitura que eu fiz, que eles voltaram nas guerras judaicas, que aconteceram depois que Jesus morreu. A coisa foi cada vez ficando mais complicada, até que o Império Romano teve que intervir, invadir Jerusalém e destruir tudo, que foi aquilo que vocês já estudaram, que é o ano 70, quando Tito invade Jerusalém, destrói tudo, acaba com tudo, dando fim àquela era. Tudo por causa disso daqui, tá bom? Então, sim. Eles têm conteúdo histórico, que nem nós estudamos, por exemplo, 1ª e 2ª Macabeu, para conhecer um pouco da história daquele tempo. Então nós estudamos. Tá? Os outros também, só que tem heresias escondidas. Todos eles nunca foram considerados inspirados, porque não traz uma confiabilidade realmente que você possa descansar e dizer, eu posso ler esse livro com toda tranquilidade, sossego, porque tudo que nele tem é verdade. Então, nós não podemos fazer essa declaração como fazemos com os demais livros da Bíblia. Então, nós não podemos, tá? Então, você não sabe nem quem foi o autor, porque muitos desses escritos, eles colocavam o nome de um personagem da Bíblia para dar força. Então, o cara, vamos dizer assim, eu escrevo um livro, ninguém me conhece, eu escrevo um livro do jeito que eu quero lá, aí eu coloco Pedro, e começo a espalhar. Aí Pedro tinha autoridade, e assim fazia. Tem muitos escritos, tem Apocalipse diversos, tem de tudo aí, tem Evangelho de Judas, tem Evangelho de Maria Madalena, tem de tudo aí, irmãos. Tem. A igreja romana, ela adicionou esses livros a mais, para poder dar ênfase às suas heresias, né? Mas a história confirma, né? Contra a Bíblia e contra a história, você não tem argumento, né? Você pode inventar coisa, mas quando você vai estudar a história, você cai por terra em relação a tudo isso. Tá? Então, esses movimentos que surgiram, eles contribuíram para aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. E nesse período também, dos 400 anos, vai nascer os partidos religiosos, que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. E dentre eles, o mais importante é os fariseus. Você vai encontrar os fariseus continuamente atacando Jesus. Então eles estavam ali, onde Jesus estava, eles estavam ali. E junto com eles tinham os escribas, os doutores da lei que aparecem também nas páginas. Tudo isso nasceu nesse período de 400 anos. Os fariseus nascem ali, tudo. Aí depois vem os saduceus,
que é a classe dos sacerdotes, os aristocratas, os mais ricos. Então eles ficavam ali. Enquanto os fariseus, eles estavam mais perto do povo, os fariseus estavam mais perto do poder romano. Então tinha toda essa coisa, né? Então você vai vendo. Depois você tem, não está aqui, mas aparece também os herodianos, aparece os essênios. Então várias religiões judaicas aparecem nesse contexto. Mas o que mais chama a nossa atenção, o que mais está próximo de nós, é os fariseus. Porque os fariseus tinham pensamentos parecidos com os nossos. Parecido com os nossos. Por isso que o autor coloca aí, ó, você pode olhar na sua, aí, 2.2, partidos religiosos, ele vai citar aí os fariseus, e ele vai citar aí vários pontos teológicos que aparecem na nossa teologia: soberania, predestinação, vida após a morte, juízo final, ressurreição do corpo, mundo espiritual organizado, populoso, céu e inferno, eles acreditavam, o monoteísmo ético, esperança escatológica. Então, são ensinamentos que os escribas passavam ao povo e que também faz parte da nossa teologia. Tá? Então, o grupo judeu que mais se aproxima do cristianismo são os fariseus. Eu estou terminando de ler Atos, e quando Paulo foi preso e os judeus tentaram matá-lo, o comandante romano veio e protegeu Paulo. E Paulo então foi para Cesareia, e lá o comandante reúne os judeus vão até lá e fazem as suas acusações. E eu acho uma coisa muito interessante naquele texto, que Paulo, quando está diante dos judeus, ele verifica que ali há dois grupos, os saduceus e os fariseus. E ele sabia que os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Aí como que ele começa o discurso? Vocês estão lembrados? Ele começa dizendo assim, ó: eu sou fariseu, e por causa da minha fé na ressurreição dos mortos, eu estou aqui sendo julgado. Aí o que o texto diz, que começou a maior confusão lá. Os fariseus olharam e disseram: não, esse homem não fez nada de errado, não, pode soltá-lo. E os saduceus: não, matem. Lembram dessa passagem? E aí começou aquele caos, tudo. Aí o comandante, para Paulo não ser despedaçado no meio deles, levou Paulo lá e o protegeu. Então você vê que os fariseus, eles tiveram uma ligação muito próxima. Muitos fariseus se converteram. E quando você vai para o Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver que os maiores opositores não são os fariseus, são os saduceus. São os saduceus. Porque qual que era a mensagem dos apóstolos e dos crentes? Jesus morreu e ressuscitou. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não. Então quem mais perseguiu a igreja depois da ressurreição foram os saduceus. Então você vai ver isso. Então esses partidos políticos e religiosos que surgem aí nesses 400 anos, nós vamos encontrá-los nas páginas do Novo Testamento. Tá? Então por isso que o autor traz aqui, ó, e eles fazem parte da teologia. Ele vai trazer essa teologia. Seja uma teologia bíblica, seja uma teologia que não é bíblica, mas está tudo envolvido aí, e por isso que você vai entender porque Jesus era aceito, porque Jesus era rejeitado, porque os fariseus estavam sempre contrariando os seus ensinamentos, porque eles estavam sempre tentando pegar Jesus numa armadilha. Lembra de João 8? Quando eles trazem a mulher pega em adultério? Então eles queriam pegar Jesus ali. Se Jesus responde sim, se complica. Se ele responde não, se complica. Então eles estavam todos armados ali para pegar Jesus. Aí Jesus responde: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Derrubou toda a tese deles. Aí foi todo mundo embora, ninguém
condenou nem Jesus e nem a mulher. De vez em quando aparecia fariseu com herodiano, tinha hora que aparecia os saduceus, tinha hora que aparecia o doutor da lei perguntando coisas para Jesus. Então, só para os irmãos entenderem que todos esses grupos políticos surgiram nesse período dos 400 anos. Tudo bem? Alguma pergunta? Dúvida? É só para os irmãos entenderem, que aí vai ficando mais fácil você compreender o Novo Testamento. Posso avançar? Tópico 3. Eu troquei, irmãos, porque eu não gostei muito da forma como ele colocou. Não, eu não gosto muito dessa expressão. Ele colocou no texto aí, igreja judaica, tá? Eu mudei para sinagoga, tá? Sinagoga judaica. Porque a igreja, ela nasce com Jesus, tá? Eu não gostei muito da forma como foi colocado, tá? Então, eu só alterei sinagoga. Tá? Então, Jesus estabelece a sua igreja. A sinagoga já existia antes. Tá? A sinagoga ela faz parte do mundo judaico. Tá? Então, o Novo Testamento traz a igreja, povo de Deus. Tá? Só essa mudança aí, só tudo para compreender. Então, nós vamos dar uma olhadinha agora na questão aqui da sinagoga. Por que a sinagoga é tão importante? Porque o culto cristão, ele vai ser muito parecido com aquilo que acontecia na sinagoga. Os elementos de culto permanecem. Tá? Então, por isso que é a sinagoga. O que são sinagogas? Por que a sinagoga é tão importante? Se você for trazer à memória o Antigo Testamento, você vai ver que lá no Antigo Testamento, tudo era centralizado aonde? No templo. As pessoas tinham que ir ao templo. No dia da Páscoa, eles tinham que sair das suas cidades e comemorar a Páscoa lá em Jerusalém. Pentecostes, Jerusalém. Todas as festas, Jerusalém. Então, no Antigo Testamento, o culto era centralizado no templo. O povo tinha que ir ao templo para adorar ao Senhor. Quando o povo vai para o cativeiro da Babilônia, o templo foi destruído, e assim então eles estão lá na Babilônia, como que eles vão fazer? Vão parar de adorar? Ah, agora nós não temos mais o templo, acabou nossa vida, acabou nossa fé. Não. Eles continuaram adorando ao Senhor lá. Como havia judeus em diversas cidades da Babilônia, cada cidade os judeus se reuniam para adorar ao Senhor. Aí nascem as sinagogas. E quando eles voltam de lá, eles estabelecem sinagogas nas cidades. Então tinha sinagoga em Jerusalém, tinha sinagoga em Belém, tinha sinagoga em Nazaré, tinha sinagoga em Cafarnaum, tinha sinagoga em vários outros locais. Muito parecido com a nossa realidade hoje. A igreja em Acri, a igreja em Basto, a igreja em Tupã, a igreja Oswaldo Cruz, Rinópolis, São Paulo, tem igrejas. Por isso que a sinagoga ela vai auxiliar e vai ajudar muito nessa mentalidade nova. Por isso que Jesus, quando está com a mulher samaritana, e a mulher samaritana pergunta sobre o templo dos samaritanos, e pergunta do templo dos judeus, Jesus responde o que para ela? Está chegando a hora que nem lá, nem aqui, mas o Pai está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus traz a realidade de pessoas e não mais de lugares. Porque aqui, debaixo de um pé de manga, numa casa, no cemitério, seja onde for, onde os discípulos de Jesus Cristo estão, ali Deus está presente para receber adoração e louvor da nossa parte. Então, a sinagoga, ela ajudou muito a tirar essa visão da centralização, tem que ser lá, tem que ser ali, tem que ser só lá. Não. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele estará presente para receber a nossa adoração. Então isso é muito importante, a sinagoga nos ajuda nisso. Outra coisa que a sinagoga também auxiliou e que faz parte desse novo momento é o monoteísmo. Porque se os irmãos lembrarem, até a queda de Jerusalém,
o povo é rebelde, o povo é idólatra. Manassés, ele fez tanta coisa feia, trouxe tanta idolatria, que mesmo que Josias veio depois e tentou consertar a casa, a coisa estava tão feia, tão complicada que não tinha mais. A ira de Deus já estava determinada. E logo depois que Josias morre, passa 2, 3 filhos, a ira de Deus cai sobre Jerusalém, destrói tudo. Deus sabia que a única maneira de fazer o povo deixar de ter um coração idólatra e voltar a ser um povo que adora somente um Deus foi a Babilônia. Quando o povo vai para a Babilônia, Deus purifica. E quando o povo volta de lá, o povo só tem uma mente: Deus. Por isso que você lê o livro de Esdras, Neemias, os outros livros, o povo, ele só adora a Deus. E quando os samaritanos chegam e pedem para poder estar junto, eles falam: não queremos papo com vocês não, porque vocês adoram outros deuses também. Nós somos um povo monoteísta, nós só adoramos a Deus, nós não queremos mistura com vocês não. O povo restaura o monoteísmo que vai entrar no Novo Testamento, né? Então essa é a questão. Outra coisa, a palavra de Deus se torna centro. E o autor cita aí Esdras como aquele que foi usado por Deus para esse fim. Porque quando o escriba volta da Babilônia com a intenção de ensinar a lei do Senhor ao povo, ele primeiro coloca lá um local como esse, púlpito, nasce com Esdras. É ele que pede para fazer uma estrutura assim, colocou acima, e ali ele ensinava a lei para o povo, né? Então, por quê? Porque os reformadores, eles tinham a ideia de falar: não, o povo se afastou da Bíblia, agora nós temos que fazer o povo voltar para a Bíblia. E assim, então, a partir desse momento, o culto é centralizado na Bíblia. Por isso hoje, irmãos, o principal momento do culto, todos os momentos são importantes, louvor, oração, tudo. Mas o foco do culto, o centro do culto é as Sagradas Escrituras. No momento que a igreja perde a sua essência. Então tudo no culto deve estar focado na palavra de Deus. Por isso que ela é o momento do culto central. Os hinos, os cânticos, tudo deve preparar o coração das pessoas para receber a palavra de Deus, para ser edificado. Então, nesse período nós temos, por meio das sinagogas, a restauração da importância da Bíblia. Você vai ver isso. Quando Jesus entra lá em Nazaré, na sinagoga, eles estavam lendo a Bíblia judaica. E eles entregam a Bíblia para Jesus, né? Jesus abre e lê e diz o quê? Hoje se cumpriu essa profecia, que era ele. Então a palavra de Deus se tornou o centro das atenções, tá? E uma liderança espiritual renovada. Aí tem essas aí. Sim. Sim. Isso. Então ali é o centro, tá? Então nós aprendemos aqui, e ele vai citar aí, o culto. O culto não está mais centralizado nas 4 paredes, mas o culto está centralizado nas Escrituras, tá? Então, nós nos reunimos hoje aqui para quê? Por que nós estamos aqui hoje? Por causa das Escrituras. Os apóstolos, os irmãos do Novo Testamento, eles se reuniam para estudar as Escrituras. Então, eles estavam sempre juntos. Escrituras, segundo as orações. As orações eram importantes. Na sinagoga, durante o culto, as orações também tinham a sua grande importância, como temos hoje, tá? E essa descentralização do culto. Então, irmãos, é daqui que eu, por exemplo, digo para os irmãos, e a igreja ela perdeu muito isso. Por exemplo, teatro não faz parte do culto. Muitas vezes no passado, domingo à noite no culto fazia esse teatro. Teatro não faz parte do culto. Coreografia não faz parte do culto. Dança
Não faz parte do culto. O que mais? Comemorações, Dia dos Pais, Dia das Mães, você pode até fazer um momento de oração pelas mães e pelos pais, mas fazer aquele monte de homenagem, entregar lembrancinha, fazer 1000 coisas, arrancar 30 minutos do culto para isso, também não faz parte do culto. Por isso que nós estamos mudando. Vamos fazer comemoração do Dia das Mães no sábado, aí nós dedica, todo mundo vem para esse momento. Aí tem oração, Bíblia, tudo, foco, vamos jantar todo mundo junto, aí sim. Mas domingo à noite não. Domingo à noite, Sagradas Escrituras. Senão, irmãos, nós perdemos o centro, que é a palavra de Deus. Então, elemento de culto, louvor, sempre estava no culto. Oração, sempre no culto. Palavra de Deus, são os elementos e a comunhão. Por isso tem o Salmo 133, que diz o quê? Quão bom e quão agradável é quando os irmãos estão juntos em união. Deus derrama bênção. Quando ele fala isso, para o culto. Aquele louvor era no culto. Então há momentos também. Então esses são elementos de culto. Nós não devemos colocar nada. Essa semana está na mídia uma igreja em que o pastor está jogando, ele usa essa expressão, jogando capoeira. E aparece lá no culto. Lugar de recomeço, é aqui o seu lugar, no culto, lá na plateia, lá assim, aquela coisa toda, e o pastor lá, durante o culto de adoração, o pastor lá, fazendo as manobras com o outro lá, irmãos, que loucura é isso? Tinha uns toques lá, não sei se era tudo, mas tinha uns toques lá, enquanto dava os toques durante o culto, não era uma coisa fora do culto, no culto, eles estavam lá no púlpito lá, fazendo arte de capoeira para lá e para cá, aquele monte de coisa. Irmãos, a igreja moderna tem ido para esse caminho. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, nós aprendemos dessa forma. A sinagoga traz esses ensinamentos que a igreja depois continuou usando e permanece até hoje. Então gravem isso. Culto a Deus é oração, louvor, palavra de Deus e comunhão entre nós. Esses 4 elementos compõem o culto a Deus. Qualquer outra coisa que você quiser inventar e querer colocar, já não será parte do culto. Tá bom? Então, nessa questão aí. Então, a sinagoga, ela traz essas referências aí para nós. Tudo. Alguém tem dúvida, pergunta? Irmãos, hoje você vê de tudo hoje. Dentro das igrejas, você vê de tudo. É que nós estamos aqui quietinhos, você vê pouca coisa. Mas você vai por aí e começa a ver cada coisa. Não muito, irmã. Tem seminário que não prega mais isso. Principalmente hoje com EAD. Eu estava lá ontem, em São Paulo, na Teológica, participando da reunião. E os seminaristas que estão lá, direto lá, estão preocupados até com a questão do EAD, dos próximos que surgem. Tem pessoas que se dedicam, que nem o Adolfo mesmo, estuda de noite, se dedica, tudo. Mas tem muitos que fazem lá, vão fazendo os tranque e barranco. Ele falou assim, ó, nós fizemos prova aqui, ó, semana passada na matéria, ninguém estudou nada, todo mundo tirou 10. Entendeu? Então, eles estão preocupados com a formação dos futuros pastores. Tudo. Então, tem isso. Então, tem bastante coisa. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje está indo muito para o lado da EAD. Então, tem essas coisas. Então, os próprios seminaristas que eu estive com eles lá, têm esse medo de no futuro. Porque tem aqueles que estudam para valer, que fazem, que se dedicam, estudam, mas tem muitos que vão empurrando com a barriga, vão fazendo dessa forma. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem seminários interdenominacionais que não ensina, por exemplo, eclesiologia batista. Tem muitos pastores, tem alguns seminários aí que não tem. Por eles serem interdenominacionais, receber gente de tudo que é lugar, então eles não focam. Então fica muito superficial. Aí cada um faz o que quer. E para evitar problema de não receber, eles evitam falar essas coisas que eu falo aqui, para não perder pessoas. Tudo. Então tem muito isso. Então tem que tomar muito cuidado com todas essas questões. Tudo bem? Alguma dúvida a mais? Deu para pegar o porquê, essas questões? Tudo isso você vê no Novo Testamento. Você começa a ler, a hora que você começar a ler Mateus, aí continua lendo.
Que nem quem está lendo certinho, hoje leu o capítulo 5, amanhã leu 6 ou 7, vai lendo. Aí você vai, tudo isso que nós estamos falando aqui, à medida que você for lendo o Evangelho, vai vir na sua mente. Nossa, ó, o pastor falou isso sexta-feira lá na igreja, olha que interessante aqui, ó, profecia se cumprindo, sinagoga, Jesus está dentro da sinagoga, aí você vai lembrar da sinagoga que você estudou aqui, tudo que nasceu lá no contexto da Babilônia, veio para cá, e aqui então ela se estabeleceu nas cidades, ajudando. Você vai ver no livro de Atos, você vai começar a ler Atos, toda cidade que Paulo chega, primeiro ele vai aonde? Numa sinagoga. Primeiro ele vai pregar para os judeus, depois ele vai para os gentios. Você vai ver, aí você começa a identificar, tudo isso que nós estamos falando aqui, são elementos que você vai encontrar no Novo Testamento. E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Se alguém tiver mais alguma pergunta, dúvida, conclusão, ele só faz aí um pequeno arranjo de palavras. Tudo tranquilo? Podemos fechar? Tá? E aí nós vamos avançando. Já está dando aí 1h15 e vamos então terminar por aqui. Tá? Na próxima sexta-feira nós vamos continuar. Vamos agora abordar o mundo grego-romano, tá? Grego-romano, bastante coisa interessante, viu? De cultura. Tá? Eu vou trazer aqui algumas informações. Por exemplo, ó, por que toda cidade que você anda tem uma imagem na entrada? Não é? Toda cidade que você vai encontrar uma imagem na entrada. Aí você fala, pastor, de onde vem isso? Cultura grega. Cultura grega. As cidades gregas daquele tempo tinham um patrono, tinha alguém que protegia a cidade, alguém que abençoava a cidade. E era um deus, podia ser Apolo, podia ser Afrodite, podia ser qualquer deus do panteão grego. Aí a Igreja Católica, quando ela se mundanizou, ela trouxe esses elementos. Por isso que hoje você vê, em toda entrada de cidade, você vai encontrar um santo lá. É bem daí. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que é importante estudar cultura, saber um pouquinho sobre os contextos, para você entender. Aí você sabe agora, porque tem esse monte de imagens nas portas das cidades. Vem lá da cultura grega. Então era um deus pagão que naquele tempo protegia a cidade, segundo a visão deles. A Igreja Católica fez a mesma coisa nessa questão. Tá? Então daí você vai pegando. Tá? Semana que vem eu vou trazer bastante informações para você aumentar o seu conhecimento, entender. Muita coisa que nós temos hoje vem do contexto grego. E aí nós vamos entrar no campo romano, que é o campo do Novo Testamento, onde Jesus Cristo nasceu. Quando Jesus nasce, quem está no controle é os romanos, tá bom? Espero você na próxima sexta, incentiva outros irmãos a virem, a participar conosco, e assim vamos somar para a glória de Deus. Lembrando que no próximo domingo, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. Então nós vamos estar dando uma ênfase ao Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Não falte, venha crescer na palavra do Senhor. Tá bom? Vamos estar assim, orar, encerrar este momento. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse tempo que aqui nós passamos, tempo de crescimento, no conhecimento da Tua palavra, que tudo que nós abordamos aqui, Deus, nesta noite, fique guardado no nosso coração, para que possamos ter uma compreensão melhor do Novo Testamento. Pai, abençoa, Deus, nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a crescer, Pai, na valorização da Bíblia. Nos ajuda, Deus, a entender, Pai, o que é o culto ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a compreender as demais lições que aprendemos aqui nesta noite. Para que assim, Deus, possamos avançar para a honra e glória do Senhor. Obrigado pelos irmãos que vieram nesta noite. Abençoa aqueles que não vieram, mas que porventura vão assistir a esta aula, Deus, em suas casas, que o Senhor possa abençoar.
Aqueles que não são, Pai, convertidos ainda, Pai, que vão também acompanhar, que o Senhor também esteja, Deus, abençoando as suas vidas. Deus abençoa, Deus, para que assim, Deus, possamos crescer no Senhor. Obrigado por esse tempo, leva-nos em paz para as nossas casas, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade e abençoa o nosso final de semana. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.